Gente, boa noite. A gente vai começar um bate-papo aí com a análise de investimento. Vamos rever alguns conceitos de análise de investimento, que é a parte básica, a parte que é iniciante de revisão de matemática financeira, né? Então, aqui a gente tem um pequeno sumário. Esse material, eu não sei se está disponível já a vocês, se não estiver disponível, eu disponibilizo para vocês. Noção de juros, noção de fluxo de caixa, noção de investimento, e aí daí a gente vai para o cálculo dos projetos, tá certo? Só para a gente entender, juros representa, gente, é como se fosse um aluguel pela liquidez que você transfere para outra pessoa. Vamos ver primeiro assim, vocês tiveram essa aula lá no passado. Tá cortando pra caramba, Russo. Deixa eu ver de novo aqui. E aí? Opa, voltamos. Continuamos aqui. Vamos de novo. Depois eu faço uma edição aqui dessas coisas da gente. Pronto. Vamos começar de novo. Então, todo mundo me ouvindo bem? Tá, sim. Tá, professor. Primeiro a gente tem que entender o que é liquidez. Liquidez, vocês tiveram essas aulas lá no passado, mas vamos rever. Liquidez é quando você tem disponível em espécie. Gente, desliga o microfone. Desliga o microfone aí. Deixa eu mutar todo mundo aqui que é mais fácil. Mutar todo mundo. Cadê? Eu sei que eu posso mutar todo mundo. Mas vamos lá. É só mutar o microfone. Quando quiser falar, de um por um. Então, liquidez é quando você tem dinheiro em espécie. Aí tem pessoas que têm dinheiro em espécie, tem pessoas que não têm dinheiro em espécie. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não está em espécie, está no banco, está transformado em patrimônio. E a pessoa que está com liquidez, o que quer dizer? Tem dinheiro em espécie, está com liquidez, ele está preparado para alguma oportunidade. E quando você empresta esse dinheiro a alguém, você está transferindo a sua liquidez para essa outra pessoa que não tem liquidez. Quando você transfere essa liquidez, você está deixando de ficar com liquidez para transferir para outra pessoa e você pode perder uma oportunidade por conta disso. E aí a gente chama isso de custo de oportunidade. Então, a taxa de juros, na verdade, é o custo de oportunidade de transferir a liquidez para outra pessoa. Então, quanto é que custa esse custo de oportunidade? É a taxa de juros. Então, quanto mais custoso for essa transferência para quem estava líquido e tornou-se líquido, maior é a taxa de juros. Então, existem pessoas que precisam muito de dinheiro e pessoas que têm dinheiro, como os agiotas, por exemplo, eles transferem a liquidez para a pessoa que não tem liquidez. Por isso que eles cobram um juro tão alto. Eles estão transferindo a liquidez deles. Juros, eles são divididos em dois, os juros simples e os juros compostos. Os juros simples, ele simplesmente vai sendo acrescentado uma taxa de juros ao longo de um tempo. Já o juro composto, esse tempo, ele é multiplicado pelo valor total. Então, assim, primeiro a gente tem que entender as variáveis. Montante nada mais é do que o capital mais os juros. E esses juros, ele vai ser aqui na conversão que a gente chama de coeficiente de atualização. Tá? Essa taxa nominal e taxa efetiva eu não vou dar para vocês, porque isso aí a gente não é aula de matemática financeira. Então, vamos passar para fluxo de caixa. Então, essa foi a nossa primeira aula, efetivamente, uma das primeiras aulas, depois da revisão de juros simples, juros compostos. O que é fluxo de caixa? É uma movimentação de caixa de entrada e saída de recursos. Essa movimentação, ela é uma forma de você mostrar como é que está sendo o andamento do empreendimento. A organização pode ser uma empresa, pode ser a parte pessoal. Algumas nomenclaturas a gente tem que entender que quando essa setinha está virada para baixo, este valor aqui é considerado investimento. Normalmente o valor ele é negativo. Você está desembolsando, está tirando o dinheiro.
Esse segundo, normalmente, ou é um acréscimo de investimento, ou é o retorno negativo do empreendimento. Então, você tem aqui valores dos retornos. Estão ouvindo barulhinho aí, gente, respirando aqui, está me dando medo. Aqui são isso, vamos considerar que aqui seja um investimento, aqui seja um retorno negativo no primeiro ano, e ao longo dos outros 4 anos, o retorno foi de R$ 650, por exemplo. Então, você tem um fluxo de 2.000, menos 2.000, ou seja, você... Não, pede pra galera mutar Gente, vamos mutar aí, vamos. o microfone. Vamos mutar isso aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo mutar todo mundo de novo. Não sei onde é que tá. Eu posso mutar todo mundo, só não sei onde. Enfim. Eu acho que eu sei que é aqui. Aqui. Eu acho que só tem uma pessoa só com o microfone. Botei todo mundo, foi mal, mas botei todo mundo, beleza? Beleza, vamos lá. Então, essa linha mostra o fluxo ao longo do tempo e essas setas para cima e para baixo mostram a movimentação. A primeira, sempre no ano zero, é o investimento inicial. Então, por que eu estou falando, pegando a partir daí? Porque toda a nossa prova, nossa avaliação, nossos exercícios, são em cima dos fluxos de caixa. Então, a gente precisa entender que fluxo de caixa é esse. O que é esse fluxo de caixa aqui? É a receita menos o custo. Ou seja, são os pequenos retornos. Retorno lucro. Mas o lucro pode ser negativo. Então, a gente chama de prejuízo. Para não chamar lucro e prejuízo, a gente chama de retornos. Esses são os retornos. Retorno negativo e retornos positivos. Aí aqui você pegou aqui essa tabela, esse gráfico, e a gente transformou ela numa tabela. Aqui no ano zero, uma aplicação. Neste exemplo, é outra aplicação, ou seja, é outro desembolso. E aí você tem os retornos de 650 ao longo dos tempos. O que é investimento? Investimento é toda ação com a qual você espera obter retorno. Então, quando você aplica alguma coisa em algum banco, ou até em pessoas, você espera obter retorno. Esse retorno pode ser retorno financeiro, que é os juros, e esse retorno pode ser até pessoal. Você investe numa pessoa e o retorno da pessoa é uma satisfação. Você investiu, a gente está investindo nos nossos filhos, para depois ele aperrear a gente. Vocês sabem disso. Né? Os investimentos, eles são mutuamente exclusivos ou independentes. Isso aqui, eu não entrei nesse método porque eu ia entrar na segunda unidade, mas a gente não vai falar de investimento nessa primeira unidade, não. Tá? Então, esquece a parte de investimento. Aqui, taxa mínima de atratividade. O que é uma taxa mínima de atratividade? É uma taxa que dá o mínimo retorno ao investimento que você fez. É uma taxa a mínima necessária para cobrir os valores do mercado. Hoje, aqui no Brasil, a gente pode dizer que uma taxa mínima de atratividade ela tem que estar acima da inflação. E tem que estar acima, além da inflação, tem que estar acima da taxa Selic. Para poder dar valor, porque assim, a moeda, o nosso dinheiro, ele tem atualização monetária anual. Ela é feita mensalmente, mas só é considerada anualmente. Essa atualização ela é feita a partir da taxa Selic e também retirada a inflação do período. O que quer dizer? O poder de compra do nosso dinheiro ele é diminuído da inflação, porque a inflação ela tira um pedaço. Então, a taxa mínima da atratividade ela tem que, pelo menos, compensar isso. Valor presente, valor futuro, ou valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? É o valor do retorno para hoje. Você tem o valor futuro e você traz ele para hoje. Então, assim, o que é o valor presente ou valor presente líquido? É o valor atual, que se você pegar na fórmula antiga, eu até posso escrever aqui, que aqui eu posso fazer interação com vocês. Então, aqui, o montante é igual capital que multiplica 1 mais I elevado
a N. Só que esse N é ao quadrado. Então, observe. Esse aqui é o valor, é a forma que vocês aprenderam no passado. E essa aqui, a gente pode adaptar. O que é o montante? O montante é o valor futuro. E quem é o capital? É o valor presente. Então, é a mesma coisa, só que com nova nomenclatura. Eu vou tirar esse vezes, que não precisa, aí a fórmula, essa aqui é a fórmula do montante, olha, do valor atual. Bom, até aí é a revisão do passado. Então, só para a gente ver o que é a taxa mínima de atratividade, você tem um exemplo aqui que a taxa mínima de atratividade é 10%. E aí você tem um investimento de 350 com resgate disso, disso e disso. E se você começar a bater esses valores, você vai ver que o valor atual é R$10,12. Aí a gente não vai fazer esse cálculo agora, não. Agora, vou dar uma paradinha para perguntar a vocês se vocês conseguiram até agora entender alguma dúvida até agora. Vocês têm alguma pergunta a fazer até agora sobre essa primeira parte? Alguém? Pelo jeito, não. Não, professor. Segue. Agora a gente vai trabalhar com a fórmula mais usada, que a gente vai mais usar no nosso curso, que é a taxa, a fórmula do VPL, valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? É o somatório de todos os retornos. É o somatório de todos os retornos. O que são os retornos? Esquece essa fórmula aqui, que é uma fórmula mais matematizada. A fórmula do VPL, ele é exatamente, deixa eu botar a fórmula simplificada, aquela que vocês aprenderam. O VPL é isso. A gente vai trabalhar com VAL. Desculpa, aqui não. O VPL, a fórmula é essa. Aí você tem a forma de vantagem e desvantagem do VPL. O que é o VPL, gente? Na verdade, é o valor presente. O valor presente descontado a taxa de juros. Ainda a gente não... Vocês deveriam ter aprendido isso lá atrás, que eu também não vou cobrar isso para vocês, não, tá? Vamos lá. Professor, só uma dúvida. Diga. Os assuntos, eles vão ser todos da primeira unidade normalmente, ou o senhor vai adiar alguns assuntos para a segunda? Não, o assunto todo é projeto. Então, o que é o projeto? O projeto ela vai de fluxo de caixa até a escolha do projeto. Então, são aquelas 4 aulas que a gente deu, que é calcular o payback. Exatamente. É essa a nossa aula. A nossa aula vai até qual é a escolha ideal do projeto. Boto 2, 3 projetos e a gente vai escolher o projeto ideal. Essa é a nossa prova, tá certo? Um monte de exercício que a gente fez em cima daquilo que a gente vai fazer, tá bom? Pronto, veja bem. Esse aqui, nessa apostila, ela está mostrando apenas o VPL, o valor presente. O que a gente vai entrar, que aqui não tem, é o VAL, valor atual líquido. E o que a gente vai fazer agora, eu tenho que descobrir que aqui eu tenho um recurso, que é escrever aqui no quadro. Então, o que a gente vai efetivamente aprender? O que a gente vai rever? Eu nem me lembro como foi que eu botei. A gente vai trabalhar com fluxo. Eu não vou saber escrever com isso, não, gente. Eu não vou saber escrever com isso aqui, não. Vamos lá. Fluxo de caixa. Vamos trabalhar com taxa média de atratividade ou taxa interna de retorno. Vamos trabalhar com VAL e payback. São esses assuntos que a gente vai trabalhar. Começando. O fluxo de caixa a gente já descobriu como é que faz, né? A gente já viu como é que faz, a gente tem um fluxo de caixa. Eu não faço ideia como é que mexe isso aqui. Acho que é isso aqui. Não. É muito difícil aqui, viu, bicho?
Mexer com isso aqui é muito ruim. Meu filho sabe mexer, eu não sei. Aqui, Eu também não, professor. Meu negócio é só álcool. É, né? Tá certo. Aqui é o fluxo de caixa. Ainda escolhendo uma cozinha de viado aqui. Então, você tem, o primeiro caso, você tem uma eu não faço ideia onde seja, mas vamos lá. Aqui é a setinha. Esquece. Vamos lá. Para baixo. Então, você tem aqui você tem um desembolso. Aqui você tem um retorno positivo, positivo, positivo. Eu posso botar um negativo aqui. Eu posso botar um pequenininho aqui. Eu posso botar um aqui que compense o valor do investimento. E aí, a fórmula do VAL, aqui não, é aqui, não faço ideia onde é que escreve. Eu não vou aprender a usar esse negócio não, gente. Eu não vou aprender. Vamos lá. Vamos pegar, fazer pela fórmula mesmo. VAL, valor atual líquido, é igual a menos o investimento, mais, eu vou botar o somatório, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho. Seria... Tem condição não aqui. Eu vou botar somatório não, vou escrever a palavra somatório, que aí fica mais fácil. Somatório de quem? Do retorno da receita menos o custo. Isso tudo dividido por 1 mais I elevado a N. E aí, o que é efetivamente isso aqui? Como eu tinha dito a vocês, essa fórmula aqui, ela vai mostrar para você, que este valor, o valor atual líquido, ele é este valor aqui, mais a soma de todos esses retornos, mesmo por negativo. Só que esses retornos, eles são feitos em tempo, ele é feito nos seus devidos tempos. Se você olhar direitinho, aqui é no tempo 0, aqui é o tempo 1, aqui é 2, 3, 4, 5, 6. Ao longo de 6 anos, tivemos retornos. A ideia do VAL é que a soma desses retornos cubra o investimento. Exemplo simples, se você investiu 10 mil, a minha intenção enquanto empresário é que eu zero o investimento que eu fiz. A ideia é que eu zere meu investimento. O valor que eu vou fazer de investimento, ele precisa ser pago. É essa a ideia dos projetos. Isso aqui é a base do nosso exercício. Tudo em cima disso aí. Então, eu vou lá atrás procurar um exercício da gente. Ficou preto para vocês, não foi? Ficou preto para vocês? Alô, gente? Oi, professor? Ficou preto, ficou escuro para vocês? Não. Tá tudo... Não, já tá aparecendo. Ok. Tá aparecendo o quê? Tá aparecendo na tela. E a câmera do senhor também. Mas tá aparecendo o quê na tela agora? Tá aparecendo aquela tabela do somatório que o senhor colocou. Ela tá aparecendo lá, não tá? Botou. Ela tá aparecendo, né? Caixa. Pronto, então espera. O playback. Certo. É só esperar um pouquinho que eu tô pegando aqui os exemplos da gente. Pronto. Deixa eu ver para vocês. Uau. E agora? Apareceu uma PowerPoint? Apareceu. Pronto. Como seria o cálculo VPL? Que é o somatório dos fluxos de caixas. Então, observe bem. Aqui é o fluxo de caixa, está muito pequeno. Como seria, então? O fluxo de caixa observe, o investimento foi 350 mil,
Logo, o fluxo de caixa simples, ou seja, não é o descontado. Quando eu vou abatendo, aí entrou, no primeiro ano entrou isso aqui. Entrou 100 mil. Entrou no segundo 100 mil, no terceiro, no quarto, e aí vai. Entrou 100 mil. Observe bem. Esse aqui é o fluxo de caixa simples. Estão vendo aqui? Esse aqui é o simples. Esse aqui são eles, só que descontados. Se você olhar aqui direitinho, você tem... Eu acho que eu não botei também, não. Porque eu não escolhi bem as minhas apostilas. Não. No caso aí, o senhor retirou o imposto, não foi? Hein? No caso Olha, aí, esse descontado são os impostos. não é imposto. Seria a taxa média de atratividade. O que é a taxa média de atratividade? A taxa que a gente determinou. O senhor pode multar todo mundo de novo, professor? Como é? Multar todo mundo de novo. Vocês conseguem se ver? Não, Não, tô falando professor, multar, porque ocultar o Multar? microfone. multar o microfone, Ocultar. porque tá muito barulho. Deixa eu ver aqui onde é. Mas a gente pode silenciar, gente. E o microfone. Tava um pouquinho... Não é porque a galera não silencia. Não respeita, é foda, né? Aí, relaxa. Pronto, botei todo mundo. Ou não? Não. Mas é só silenciar. Agora ficou silencioso, professor. Foi, né? Continue. Segue. Então, o valor do VPL, qual é o objetivo do VPL? O objetivo principal do VPL é que você zere o investimento. Então, toda vez que a gente coloca um projeto, eu estou exatamente fazendo com que vocês calculem para saber se o projeto ele cobre o investimento inicial. A ideia é essa, é que você tem o valor principal, que é o valor do investimento, e tem todos os retornos. A soma desse retorno ele tem que cobrir o investimento. E aí eu mandei para vocês uns exercícios que eu vou abrir para a gente respondê-los, né? Eu acho que eu não fiz, até estou devendo isso, né? Acho que estou devendo isso a vocês. Então, pronto, vou entrar nesse daqui para a gente fazer efetivamente. Está todo mundo aí preparado para a gente fazer as contas? Não? Aí, esse daqui a gente fez. Quer dizer, eu mandei para vocês. Então, eu vou entrar aqui na minha calculadora. Qual é o saldo? Menos 2.500. Por quê? Se você olhar a fórmula, gente, qualquer número elevado a zero é 1. Então, pela fórmula, se você olhar pela fórmula, voltando para a fórmula, se você olhar aqui a fórmula, ele é elevado. Vou pegar toda essa fórmula aqui. Acho que eu estou aprendendo a mexer nesse negócio agora. Ó. Vou botar a fórmula aqui. A fórmula está aqui. Está vendo que VPL é igual a menos investimento mais a soma desses fluxos aqui. Isso tudo dividido por 1 mais I elevado a N. Aí vamos lá. O fluxo de caixa normal é esse. Então, observe bem. Saldo de 2.500 negativo. Menos 650. Eu tenho aqui, continua negativo em 3.150. Vocês fizeram ele? Mais 550. Ainda tenho negativo 2.600. Entrou 1.350. Continua negativo em 1.250. Entrou mais 1.700. Ficou positivo em 450. Entrou mais 1.360. Ficou positivo em 1.810. Primeira pergunta. Todo mundo entendeu como é que eu fiz? Todo mundo entendeu como é que como foi feito? Alô, Além? Sim. Boa. Eu vou pegar isso, vou colocar... Entendi. Oi, alguma dúvida?
Então, vamos fazer esse outro aqui. Como é que ficou esse outro? Quem fez? Quem está com ele aberto aí? Quem foi que fez esse segundo? Só para a gente lembrar, se for o descontado, quer dizer que deu o saldo positivo de 1.810. Ficou positivo, observe. Ele foi zerado no ano 3. Do ano 3 para o ano 4. Então, no ano 4, entrou 1.700. Ele cobriu e passou para 450. Então, o payback é saber exatamente em que momento isso aqui cobriu o valor, mas uma colher de cada vez. Quem foi que fez esse? Tem mais alguém aí que fez? Eu não estou vendo a outra menina. Carlos fez, professor Carlos. Cadê Carlos Carlos? fez. Quem mais fez? Emily fez também. Emily, cadê? Mas Emily não está aqui. Eu também esperei. Emily também não está aqui. É, não tá. Mas Quiser vamos. assistir esse segundo aí? Menos 2.500. Menos 3.000. Aí, 3.000. Vocês estão entendendo como é que a gente está fazendo, né? Menos 3.000. Então, menos 3.000. Mais, entrou 1.050. Ficou negativo ainda, menos 1.950. Depois entrou 1.600. Ainda ficou negativo em 350. E aí entrou 1.300. Positivo, ficou 950 positivo. Esse é o fluxo de caixa. Neste caso, o fluxo de caixa ele é simples. Agora, o descontado, a gente vai ter que fazer uma tabelinha, que eu vou botar aqui no Excel. Eu vou passar para vocês aqui logo depois. Eu vou habilitar para vocês também, para a gente fazer juntos. Olha que massa. Estão vendo como é que faz? Eu estou adorando esse negócio de fazer aqui. A taxa de juros que foi escolhida lá foi quanto? A taxa de juros aqui foi... Eu nem dei a taxa de juros, né? 13,75. Então, o I é 13,75%. Agora, veja como é que funciona. O fluxo de caixa com descontado, eu não sei se vocês sabem usar o Excel. Pessoal, vocês sabem usar Excel? Ô, professor, a gente tá tendo aula, só que a gente não tem aquela prática, né? Mas a gente tá tendo uma aula de como usar e a gente teve sistema 1, aí aprendeu um monte de coisa, um monte de manha, arte manha. Então, que massa. A gente tem uma noção básica, professor. A gente tem o básico de Excel. Ótimo. Já ajuda. Mas isso aqui eu vou fazer um só. Se você quiser, depois eu ensino a vocês. Isso aqui. Eu tô... Não sei porque não está pegando aqui. 1 mais L2 elevado a 0. Deveria ter... Pronto, está aqui. Pronto. Agora sim. Observe como é que vai ficar, gente. 2.500 elevado a essa taxa, elevado a 0 é ele mesmo. Entendeu? Então, olha só como é que vai ficar. 650. Por que 650 está com esse valor? Gente, eu multipliquei. Desculpa aí, não é multiplicar, é dividir.
O que é que eu estou fazendo aqui enquanto eu estou montando? É isto aqui dividido por essa taxa. Olha só como é que funciona. 2.500 elevado a taxa, só que elevado a zero. Se for elevado a zero, é ele mesmo, porque vai dar 1, aí vai dar 2.500 mesmo. O 650 elevado a 1, dividido pela taxa, deu 571. Ou seja, esse 650 se transformou em 571 negativo. O 550, que é positivo, virou 425. O 1.350 virou 917. O 1.700 se transformou em 1.050. E o 1.360 se transformou em 714. Como é o descontado? É quando você pega o valor 2.500, ele vai ser igual a este valor menos este valor. Só que como ele valor é outro negativo, ele vai aumentar. Ela é mais, desculpa. Aqui é mais. Então, ela somou. Quem é esse? Vou aqui, como eu estava a fórmula, eu já vou arrastar. Esse valor, 2.500, menos 650, deveria ter dado 3.150, mas deu 3.071. Entrou 425, abateu, ficou 2.000, negativo ainda, 2.646. Aí entrou o positivo, 917, ficou negativo esse valor. Entrou 1.015, ficou negativo desse valor. Aí entrou, observe, 713,71, entrou 714,14, positivo em 43 centavos. Alguém chegou a esse valor? Alguém chegou a esse valor? Quem fez? Ô, professor, eu não fiz, não. Ninguém daqui que está aqui fez? Eu acho que se fez foi... Eu sei que só... fez. Não, acho que só quem fez foi Emily, Felipe... Aqueles três que ficam do lado de Emily, né? Emily e os dois da frente. José Eu Nildo. também não fiz, não. Só tô observando. Estou entendendo aqui. José Nildo, eu acho que José Nildo fez. Não fiz, não. Kênia, tu fez, Fernanda. Kênia? Quem saiu, parece, professor. Kênia está ocupadinha. Deixa, Ah, agora vamos fazer. Era bom a gente fazer todo mundo junto, gente. Eu acho que. Professor, Oi. eu vou fazer essas questões aí mais um pouco antes da prova. Eu reviso tudo antes da prova. Tu acha que um pouco antes da prova vai rolar? Vamos fazer isso juntos aqui. Peguei o outro projeto, gente. Peguei o outro. Eu tô dizendo, fora essa revisão aqui, eu reviso de novo antes da prova, tá entendendo? Mas eu ainda não fiz, eu vou fazer depois. De novo. Entendi. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o outro, aquele outro do exercício, do primeiro exercício. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Mesma coisa, tudo certo. Olha lá. Se você olhar direitinho, gente. Pronto. Vamos fazer passo a passo agora, tá? Primeira coisa, vocês entenderam essa primeira parte aqui? Aí eu quero a interação de vocês. Entendendo. Quem não entendeu essa primeira parte? Vamos lá. Essa parte eu até entendi, professor, entendi. Então, tranquilo. Aqui não precisa de fazer a desatualização.